Bacana, você que acompanha o nosso podcast Vai Além comigo, Júlio Bergamo. Hoje eu tenho uma história de superação fantástica para trazer para vocês. E essa história, muito dela eu acompanhei na minha casa. Eu vou trazer uma história bonita. Meu pai e meu tio. A dupla Canário e Passarinho, que ao longo da carreira lançaram 8 discos de 78 rotação, 9 compactos, 39 LPs e 2 CDs, entre os quais se destacaram Gaiola de Ouro e a música Eu, Hélio e o Garçom. Gravadora principal foi a Chantecler, a Continental, com premiações nos anos 66 e 67, com um duplo destaque para essa dupla. Olha, gente, eles têm um legado muito bonito. Considerando parte da segunda geração da música caipira, modernizaram o gênero com instrumentos elétricos, influenciando o virado para o sertanejo contemporâneo. Além dos discos, eles comandaram programas de rádio e participaram de peças teatrais e apresentações em circos. Inclusive, eu participei como coadjuvante em peças que era o Ladrão de Galinha e tinha o garoto Renê e eu era o garoto que no final do teatro ele cortava a cabeça dele, mas a gente vai contar essa história que foi uma história verídica que aconteceu em Cássia, Minas Gerais. E para mim é uma alegria muito grande, é uma satisfação e é uma honra, como filho do Passarinho, como sobrinho do Canário, trazer uma dupla que para mim, sem dúvida nenhuma, a melhor dupla sertaneja da história. Canário e Passarinho, muito bom ter vocês aqui. Canário, seja bem-vindo ao nosso podcast Vai Além. Ô, Júlio, é um prazer muito grande para a gente, viu? E obrigado pelo convite. Foi ótimo. Eu que agradeço. O Canário, eu sou lá de Mogi, ele veio com o meu primo Marcelo, que daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês. O Marcelo é um empresário do ramo de franquias e tem algumas lojas no shopping lá em Suzano e também gosta de esporte pra caramba. Ele é músico. O único que não faz nada na família sou eu, no termo musical, claro. Eu tenho minhas prerrogativas positivas também. E Passarinho, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Vai Além. Obrigado. Veio lá de Franca, 400 quilômetros com o Toninho para participar do podcast aqui, né? Claro, levantamos de madrugadinha e já estamos aqui. Passarinho tem 88 anos de idade e ele veio para cá hoje, 400 quilômetros, saiu de lá 6 horas da manhã. Dirigindo. Veio gravar comigo 1 hora da tarde e já volta para Franca de novo hoje, porque tem programa de rádio amanhã. Mas eu quero trazer para vocês algo bem bacana. A história dessa dupla. A história de uma dupla de 2 irmãos que moravam na roça literalmente. Filho de italianos, neto de italianos que vieram de Bérgamo, nosso sobrenome é Bérgamo, e 2 homens aguerridos que tiveram um sonho e correram atrás desse sonho. Canário, começa contigo. Como é que tudo começou? Começou que a gente trabalhava na roça, Que lugar? Que cidade? na cidade de Altinópolis, Onde vocês nasceram? onde nós fomos nascidos. Que ano? Né? Acho que foi em Não, 56. Você nasceu em 34? 34. E meu pai? 36. 36. E aí, qual foi o ano que vocês decidiram vir para São Paulo? Foi em 57. Tá. E aí, vocês estavam na roça e aí, como foi? Então, meu pai contratou um peão para trabalhar, aqueles peões que trabalham um contrato por um ano, Aham. desde a plantação de outubro O vô era meieiro até, de café, né? até é. Ah. Então, o empregado que ele contratou, no dia que chegou, trouxe uma maleta e uma viola. Ah. E aí, à noite, a gente não tinha rádio, naquela época não tinha rádio nem televisão, a gente ia ver o peão tocar viola. Acabei pegando gosto da viola, da música, ele me ensinou a fazer segunda voz, só que terminou o ano dele, ele foi embora e eu fiquei com vontade. Aí arrumei uma viola, fui ensinar o Passarinho a fazer a primeira voz, tocar violão. Daí, um ano, a gente já estava morando lá na região de Orlândia, Aham. e no festival de 4 estados no Brasil, nós fomos campeões na cidade de Orlândia. Legal. E aquilo deu foi um motivo para a gente largar da enxada, né? E Passarinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre comentou comigo quando vocês resolveram que vocês iam deixar a roça para vir para a cidade. Eu acho que o vô Vitório e a avó Maria, eles tinham 12 filhos e mais 2 adotados, eram 14 no total. Justamente.
E parece que o vô falou que ia soltar o gado de vocês no beco. O vô não queria que vocês viessem, é isso mesmo? Não queria. Não queria? Como é que foi essa A história? gente tinha um sítio lá em Estado de Oliveira, lá na Cambaúva, Ah, e tinha o beco, e passava o gado aquelas boiadas, né? certo. E nós tínhamos um gadinho, eu e o canário, né? Pouca coisa, mas tinha. Ele falou, se vocês vão embora, eu vou soltar vocês, vou soltar o gado de vocês no beco. Ah. Aí nós falamos, nós vamos embora de qualquer jeito. Aí pegamos o trem lá para vir para São Ô, Paulo passarinho, naquela ocasião. Tem uma história nesse meio aí. Ele falou, vocês podem ir, mas eu não dou um tostão. E como ele arrendava as propriedades, eu e o passarinho pegamos um alqueire de terra Justamente. do papai de ameia. Então, aos dias da semana que todo mundo ia embora da roça, Vocês continuavam trabalhando? nós dois íamos para o nosso pedaço. Chegou na colheita, arroz, deu 26, não sei que dia. 26 Vinte- pontos. 26 sacos. 26 Aí sacos. dei 13 de papai, Ah. compramos um casal de viola, minha mãe compramos um corte de arranca-toco lá, a mamãe fez calça. Aí viemos para São Paulo, o prefeito trouxe a O gente, prefeito de Orlândia. soltou nós lá no Brás. E vocês vieram de carro. E vinha era estrada de terra Carro, naquela mas época? ele- Era estrada de terra? Era, asfalto era só São Paulo a Campinas, só. Rapaz. Aí Mas eu quero perguntar pro Canário por que você pulou a história quando nós pegamos o trem lá, que o trem chegou em Ribeirão Preto, saiu fora da linha e Descarrilhou? descarrilhou e as malas caíram na nossa cabeça. Nós falamos pro cara do trem de ferro, ó, põe o trem na linha e vamos tocar pra frente, pra trás nós não vamos voltar. Você não lembra disso aí, não? E não voltamos, né? Coisa, né? Aí você veja bem o sonho de uma pessoa. Quando ela coloca aquilo em mente, né? Que ela tem aquela determinação, e eu creio, né? Porque a Bíblia fala que os homens fazem os seus planos, mas a resposta da língua vem de Deus. Mas eu creio que Deus ele planta os sonhos dele no coração, ou nos corações das pessoas, como plantou no coração da dupla Canário e Passarinho, né? Eles não tinham dinheiro para vir, o nosso avô, o meu avô, o pai deles, não quis. Na verdade, não é que não quis dar dinheiro para eles, porque naquela época o pai ele queria os filhos junto com ele ali para trabalhar na roça. Ele queria para que eles até para que tivessem mais roça, para que prosperassem mais. Eles pegaram um pedaço de terra de ameia. Quando todo mundo não estava trabalhando, eles trabalhavam naquele pedaço de terra de ameia, venderam o arroz, deram metade para o meu avô e vieram embora para São Paulo. Agora eu quero perguntar, como é que foi, Passarinho, quando você chegou em São Paulo, que você bateu o olho? Porque São Paulo já era grande naquela época. Não é que era grande, São Paulo era uma cidade bem diferente de Estado de Oliveira, da cidade que vocês viviam. Como é que foi se deparar com São Paulo? Olha, o nosso início foi muito difícil, naquela época era Canário e Canarinho, depois com o decorrer do tempo então mudou o nome, mas nós arrumamos um emprego num hotel aqui em São Paulo, Lorde Palace Hotel, e a gente morava na Rua da Glória e andava das 3 da manhã até às 4 para começar a trabalhar no Lorde Palace Hotel. Para marcar o cartão, não é, Passarinho? Ali Justamente. foram 4 anos Trabalhando de faxineiro no hotel. trabalhando de faxineiro. E depois da faxina, entre essa faxina, o que vocês faziam, Canário, para a carreira de vocês alavancar? Vocês cantavam em rádio? O que vocês Aquela faziam? época tinha o Café dos Artistas aí no Paissandu. No Largo do Paissandu. Isso, a Aham. gente procurou contatos. Aham. E eu tive uma sorte que eu era bom de bola. Não é Passarinho falando. Eu era bom Ele de era bom de bola. O Canário era Ele bom tinha uma de cabeçada bola. forte, né? E E tinha, aquela e tinha época- o Inhosel, o prefeito carreador na Rádio Nacional. A gente, no intervalo no programa do nosso hotel lá do café, a gente vinha ali na Rádio Nacional, que era do lado, né? Na Rua das Palmeiras, né? Dos Palmeiras. E a gente, então, um dia o Inhosé estava falando, nós vai ter o futebol lá, Rádio Nacional contra a Rádio Bandeirante, eu quero que vocês vão lá. Aí nós entramos nós dois no segundo. Mas como o Canário era bom, já tirou nós dois no primeiro tempo e já deixou nós pro segundo jogo, pro jogo principal. Aham. Aí terminou, nós não tínhamos programa na rádio, né? Ah. O Inhosé falou assim, olha, eu vou dar programa para vocês a partir de amanhã.
Quarta e Aí sábado. na outra semana, né, Canário? Quarta e sábado ele deu pra gente. Não, peraí. Na outra semana, o Zacarias Mourão, que era da Rádio Bandeirante, falou: vocês não vão cantar na Rádio Nacional, vocês vão cantar na Rádio Bandeirante. Eu vou dar 2 programas para vocês. O José falou assim para nós: eu dou 2 programas para vocês também. Aí foi engraçado. Pra cantar na Rádio Nacional? Para cantar na Rádio Nacional e jogar pro time da Rádio Nacional. A Rádio Nacional pegava o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Ô, Canário, pega a viola aí. Boa, pega a viola. boa, Quer ver boa. coisa engraçada que aconteceu, Júlio? Nós dois italianos muito nervoso, acostumado. A gente tem pra quem puxar, né, Marcelo? Aí, Meu primo. aí o José falou assim: eu quero ver vocês dois cantar. Nós tava tão nervosos que nós cantamos tudo errado. Você lembra da gaiola de ouro? Vamos ver. Passarinho está cantando por meu dia clarear. O sertão está sorrindo por meu canário canto. Vocês cantavam assim? Aí o José falou: para, vocês vão ensaiar. Depois vocês voltam pra cantar desse jeito, ninguém vai querer, não. Aproveita, pega o violão aí, passarinho. Vamos cantar uma moda aí, vamos cantar Ô, Júlio, uma música. esse José que ele fala, ele era advogado, ele era o dono do programa e ele era diretor, produtor do Rádio Novela. Rádio Novela. Ele era produtor do Rádio Novela. E ele fazia o programa Alvorada da Cabocla. E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês cantavam, vocês faziam o programa e vocês cantavam ao vivo no programa? Ao vivo. Vocês se recordam qual foi a primeira música que vocês cantaram no rádio? Você lembra dela? Foi o primeiro sucesso de Canário e Passarinho. A Mi maior é. Mi maior. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Vem pra mim aqui, pastor. O Canário e Passarinho, só um minutinho. Eles não cantam juntos há bastante tempo. Porque eles moram bem distante. Então eles vão ensaiar. Vocês vão ensaiar no ar aqui, né? O ensaio vai ser no ar, né? Vai ser ao vivo. Vai ser a cantoria e o ensaio. Toca o pau. A primeira gravação foi- do Canário e Passarinho da Chantecler, no 78 rotação, de um lado Adeus e do outro lado Romaria Trágica. Vai lá. Eu vou embora, meu amor, não fico aqui. Você não chora quando eu for me despedir. Quando eu estiver lá bem distante de você, não vou sequer um só instante te esquecer. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Eu sei que vocês já contaram essa história algumas vezes, mas hoje o Passarinho completa dia 28 de junho 88 anos e o Canário está com 91. 90, vai fazer 91 agora em agosto, né? Em agosto. Dia 1º de agosto. de agosto. Passa um filme na cabeça de vocês, relembrando toda a história que vocês viveram, porque hoje em dia, não que hoje seja mais fácil do que no passado, porque tem muitos cantores também, poucos deles que acabam se dando bem na vida. Caiu o dinheiro aí, Canário? Caiu a paleta? Dá uma olhada pra gente aí, Toninho, por favor. Caiu até o negócio ali. Caiu ó. até- Caiu até o- Caiu o palco. Porque o que acontece? Hoje em dia, é mais fácil para se ganhar dinheiro com a música sertaneja. Antigamente, não tinha essa notoriedade que tem a música sertaneja. Não tinha os veículos de imprensa que levam aí um cantor que, quando faz sucesso, acaba ganhando aí 500, 600 mil reais num show. Antigamente, para que o cantor ganhasse dinheiro, ele pegava o trem. Pode tirar, pode deixar sem, Jefferson. Ele ia, viajava de trem para o Mato Grosso e ficava horas viajando, ou talvez um dia, 2 dias, para fazer um show no circo lá longe. Às vezes a troco do almoço da janta. Né? Então passa um filme na cabeça de vocês. É isso porque hoje em dia? ninguém conhecia a dupla e a gente trabalhava no circo pela porcentagem, né? Era 50%, Era portaria. 50% do circo, 50% do artista. E nós tivemos sorte, gravamos uma música também que foi um sucesso, eu, Hélio Garçom. Aí o circo, naquela época, as duplas que iam lá apresentavam teatro. E vocês tinham a peça O Ladrão de Galinha. Não, eu também, era eu o era o Garçom. Garçom. A peça era eu, Hélio Garçom. Essa A aí primeira. Essa música,
Eu até acho que, não sei se foi o César Menotti e o Fabiano, eu não sei qual dupla que eu vi cantar essa música na televisão inteirinha. Lourenço Lorival Não, o Lourenço Lorival também regravou. regravou. Mas eu ouvi uma dupla recente agora cantando essa música na televisão. Vamos cantar ela inteira? Vamos cantar um pedaço dela? É Essa música- difícil, né, passarinho? Dá para cantar um pedacinho dela? Pega a viola aí, Canário. Você está mais perto. Essa música, ela... Ela e o garçom. Dá uma ajeitada. Mas, ô Júlio César, se você permitir, primeira, antes de Eu Era o Garçom, nós tínhamos gravado a Dama de Vermelho. Pode ser, claro. Vamos ver, Canário, se você lembra, vamos ver. Nós fomos os primeiros a gravar essa música, em 1965. Vamos ver, a Dama de Vermelho, Canário e Passarinho. 60 anos atrás. Garçom, olhe pelo espelho a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai pra dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Todo mundo, garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar. Quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Fala, Júlio César! Eu vou falar igual mineiro. Olha só! Vou falar igual mineiro. Fala, uai. O que eu vou falar depois disso, né, rapaz? Eu acho muito bonito porque eu pude... Eu estou com 54 anos, então eu pude acompanhar um pouco da história. E um pouco também do sofrimento do Passarinho durante a vida dele. E é bacana você ver como que eles estão hoje. Porque, infelizmente, nesse meio sertanejo, muitos dos cantores da época, da dupla Canário e Passarinho, acabaram morrendo numa pensão aqui em São Paulo, às mínguas. Infelizmente, essa é a realidade. Eu não vou citar nomes aqui. A maioria dos grandes nomes da música sertaneja aconteceu isso. Eu não vou citar nomes para a gente não estragar a história de pessoas que fizeram tanto sucesso no passado. Mas eu tive a oportunidade infeliz de acompanhar de perto muitos desses cantores que morreram em quartos de pensão aqui em São Paulo. E para não dizer passando fome. Então, eu ver a dupla Canário e Passarinho cantando hoje aqui nesse nosso podcast e ver como meu pai, o Passarinho, ele é um dos caras mais conhecidos na região de Franca com relação ao rádio, e ver o Canário, que embora esteja passando um momento bem difícil na vida dele, ele teve uma superação pessoal para estar até aqui hoje, porque a esposa do Canário ela está com um problema de saúde, mas eles estão bem. O Canário ele tem uma família maravilhosa, tem 2 filhos que são espelhos para muita gente, são homens que viveram e que vivem como o Canário viveu e vive até hoje, honrando as suas esposas, honrando as suas famílias. E o Passarinho hoje chegou num patamar também que está assim, é uma dupla que conseguiu conquistar não só os bens materiais, que é importante, chegou numa fase que fala, poxa, a gente pode olhar para trás e falar, nós deixamos inúmeros cantores que se inspiraram na gente para cantar e nós vencemos. E vocês venceram, né? Isso que é muito bonito de falar, né, Canário? Graças a Deus, graças a Deus. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um estoque de coisas, de lembranças lá. Tem um acervo pessoal muito bonito, né? Uma sala, até eu fui cumprimentado pelo Zezé de Camargo,
teve na minha casa. E quando eles começaram a divulgar o primeiro disco, tiveram lá em casa, teve num churrasco lá comigo a Inesita Barroso, e todos eles me cumprimentaram, me deram os parabéns pela organização da minha sala. E eu acho incrível que eu estive algumas vezes em shows lá em Franca com o Passarinho, e show do Chitãozinho e Chororó, por exemplo. Daí a pouco, do nada, o Chitão falou, o Chororó, a gente está aqui na terra da dupla Canário e Passarinho, e sempre lembrando de vocês, né, Passarinho? Certo. Mato Grosso e Matias, Teodoro viajou com vocês muito tempo. Muito tempo. Agora eu quero, a gente tá recordando, né? Justamente. Recordar é viver. Conta para mim uma história que vocês sofreram um acidente, que vocês tinham 2 violas brancas que eram muito bonitas. Como é que foi essa história? Conta pra gente. O Canário e Passarinho saiu numa excursão para o Paraná, né? Quantos dias ficava essa excursão? Há 8 dias, geralmente, 8 dias, Ah. né? E nós sofremos um acidente lá perto de Curitiba. A gente tinha um Fusca, né? E tinha 2 violas, uma viola e um violão branco, Aham. que nós já tinha enjeitado dinheiro bom naquelas violas e violão que todo mundo queria. Uma viola bonita, boca de ouro, o Canário Passarinho, bota, bombacha, lenço no pescoço, entrava cantando. Você lembra, Canário? Entrava cantando no circo, podia voar uma mosca que todo mundo escutava porque era um silêncio, né? Aham. Aí sofremos um acidente em Curitiba. Na ocasião, o carro estava com 600 quilômetros. O seguro deu um carro novo, né, para nós. Então, aí pegamos um táxi lá, um DKV, em Curitiba, para vir para São Paulo. E passamos lá no guarda rodoviário para pegar as malas. Chegou Para pegar lá, as violas. para pegar as malas e as violas. Aham. Quando nós passamos lá, o guarda falou assim: a sua mala está aqui, as suas malas estão aqui. Cadê as violas? Ele trouxe uns trapos para nós. Tinha falou, quebrado tudo. Quebrou tudo a viola em pedaço. Ah. Quebrou a viola tudo em pedaço. E o sargento, nós dois começamos a chorar. Chorar, mas chorar de verdade. E o sargento, parecia aquele sargento Garcia. Vocês não choram não, gente. Vocês devem... Ele chorava mais do que nós. Você vê. Você lembra, Canário? Uma coisa muito curiosa, eu viajei com o Passarinho muitos anos, às vezes ele, por intempérie da vida, aconteceu que houve uma separação na nossa família, mas o meu pai morava em Franca, eu morava em São Paulo, ou Jundiaí, não me recordo, e meu pai sempre ia me buscar. Ou às vezes o Canário passava em casa, juntamente com a família dele, para levar a gente para passar as férias lá em Franca. E o Passarinho sempre me contava as histórias das viagens da dupla, né? E é muito importante quando você sempre fala a verdade, porque todas as histórias que ele contava pra gente, e para mim principalmente, ele me contou histórias durante as mesmas histórias, acho que umas 800 vezes cada uma. Né? Ele fala, vou te lembrar uma coisa, eu já conhecia a história, Por quê? mas não, eu ouvia de novo a história, de novo, mas a história sempre tinha o mesmo começo, sempre o mesmo meio e sempre o mesmo fim. Eu não vou falar legado, porque, graças a Deus, ele é vivo, meu pai, mas o maior ensinamento que meu pai me deixou na vida é não minta. Não minta. Porque a mentira tem perna curta. Então, isso foi muito importante para eu crescer ouvindo essas palavras do meu pai. Defeitos a gente tem vários, mas alguns defeitos a gente consegue se eximir devido ao ensinamento de um pai e de uma mãe. Isso foi o que ele deixou para mim. Agora, falando mais da dupla, qual que foi assim, vocês foram mais conhecidos, Canário, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Na região, nessa região? Mais no Rio Grande do Sul. Mais Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul também. Nós tivemos uma fase, na época da Jovem Guarda, nós criamos um tipo de espetáculo que era a dupla que mais faturava no Brasil. Nós fazíamos o desafio viola contra guitarra. Era o Larirarai contra o Iê. A gente Cabeludo contratava, contra Butinudo. a gente contratava uma banda famosa da cidade e eles iam defender o Iê. Nós íamos defender sertanejo. A nossa maior E era uma guerra no ginásio. A nossa maior bilheteria foi na cidade de Criciúma. Criciúma. Um cinema com 2.000 lugares. Lembra, Passarinho? E sobrou mais de 5.000 pessoas fora
não cabia o público. O passarinho tinha alugado o cinema por 100 reais. O dono do cinema deve falou bom, porque deve ter morrido de raiva, né? Falou aí. Foi. Não era portaria, era comprado, né? Era alugado. Não, a gente alugava o local. Tinha Ginásio de esporte. A gente alugava local grande. Entendi. Porque a repercussão era enorme. E até já chegou a vez de vocês serem escoltados pela polícia já, né? Porque o negócio era tumultuado mesmo, né? Porque Tem uma cidade no Paraná, nós saímos pelo fundo. em Apucarana. Lembra? E aquele dia lá em Araraquara, até o Roberto Carlos ia no outro dia, o conjunto Roberto Carlos fez o desafio com canário e passarinho, do Gigantão em Araraquara. Gigantão. Mas saiu um quebra-pau. Nós temos a filmagem, eu tenho a filmagem lá em casa, cadeira voando por todo lado. E aquela vez em Uberlândia? Uberlândia também. Cadeira voando por todo lado, porque o pau quebrava, viu? Bom, vamos cantar uma música. Essa música é a música principal da dupla Canário e Passarinho, que é Gaiola de Ouro. Quem que compôs Gaiola de Ouro? Hein? Quem compôs Gaiola de Ouro? Essa é do Ângelo Sanches, lá de Nova Granada. E a melodia? Perto do Rio Preto, e a melodia do Canário e Do Passarinho. Canário e Passarinho? É. Então vamos, gente, para você que não sabe, essa música Rádio tem uma gaiola. Gaiola de Passarinho Ouro tô cantando, né? é a música que trouxe o disco de ouro para a dupla Canário e Passarinho. Acompanha com a gente. Isso aconteceu na década de 70. Nossa rádio. Começa a música. Nossa rádio é uma gaiola. O estúdio é um assalpão, onde nós cantar sereno na mais fina educação, mostrando para os ouvintes o valor de dois irmãos dentro de um carro de boi. Tonho Zé que é o patrão. Esse é um verso da música, né? Mas o começo é passarinhos estão cantando por ver o dia clarear. E o interessante, Júlio, que nós um dia ensaiamos em José. Primeira vez que nós cantamos na Rádio Nacional, em José falou: canta Gaiola de Ouro outra vez, que tá cheio de pedido do Brasil inteiro. E nós fomos cantar Gaiola de Ouro na rádio e erramos tudo, viu? Aí o José falou: eu vou entrar com o carro de boi agora ou entro depois? Estou trazendo agora aqui, juntamente para participar do nosso podcast, o meu primo Marcelo, que é filho do Canário. O Marcelo, ele morou em Suzano muitos anos, o Canário morou em Suzano muitos anos, e eu me recordo de quando eu era criança e a gente ia passar as férias durante o período lá em Suzano. Então, o Marcelo, a gente teve uma infância unida durante um bom período, e hoje o Marcelo é empresário lá em Mogi. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso podcast, que bom você ter aqui. Você é músico também, né? Arranho, né? Brinco. Brinco. Você toca. Ele tem como que chama a banda? Conta pro pessoal. Bengalas turbinadas. Por que bengalas turbinadas? Rapaz, a gente ensaiava nos fundos de uma padaria. Todo mundo acha que bengala porque a gente tá ficando velho, que é bengala pra se apoiar, mas é A bengala bengala de era aquele pão. pão da padaria. Bengala turbinada porque eu tinha uma loja de carro e os outros tinham uma padaria, então Aham. ficou bengalas turbinadas. Poxa, que bacana. E o Marcelo, ele é filho do Canário, da Odete, e tem um irmão também, o Altemir, tem um casado hoje com a Fabiana, Sim, pai do Henry. isso. Qual que é a sua atividade hoje, Marcelo? Hoje a gente é varejista, a gente é comerciante, tem loja no shopping. Ele é bem humilde, tá? Ele deve ter umas 10 lojas só no shopping, entendeu? O Marcelo, você vendo hoje esse podcast aqui com seu pai, com seu tio, com o Canário e Passarinho, você que acompanhou muito da dupla também, a gente, quando estava lá em Suzano, viu o Canário e Passarinho ensaiando para cantar no Viola Minha Viola, para gravar disco. O que passa pela tua cabeça? Cara, o que eles fizeram é insano. Eu acho que hoje é muito difícil você ter a coragem de fazer o que eles fizeram. Eu acho que porque não sabia direito o que estava fazendo, então enfiou a cara e foi. E acho que por isso que deu certo, né? Porque você largar tudo sem saber nada, largar aqui no meio de São Paulo para tentar ser artista, o cara saiu da roça para ser artista, virou uma chave assim louca. Não sei, não consigo imaginar hoje alguém fazendo um negócio desse. É bem difícil. Eu tenho uma história que ele conta sempre para mim, de quando eles moravam no fundo da pensão, que vocês atravessavam o salão e ia chorar no quarto porque todo mundo estava jantando e vocês não tinham dinheiro para jantar.
Ia comer um pão com banana lá no quarto. Naquela Eu época também, já tinha, fui tinha umas bengalinhas assim, né, passarinho? Aí nós comprávamos meia dúzia de banana, não tinha dinheiro para almoçar. No quarto, a gente, para não dar de entender para o dono da pensão que a gente comia banana, a gente jogava casca lá no mato. Jogava no quintal do vizinho. Coisa, né? Agora, ô Marcelo, eu te chamei aqui, cara, para esse YouTube que a gente está fazendo, esse podcast que a gente está fazendo hoje, é para deixar uma homenagem para todos, né? Isso aqui vai ficar marcado para sempre, para a eternidade da dupla Canário e Passarinho e nas nossas vidas, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, cara, para a dupla Canário e Passarinho e para o seu pai também. Olha, eu agradeço muito a vocês pela a fonte de energia que vocês sempre foram pra gente, porque vocês podem até não, talvez não saber disso, mas eu tenho certeza que o Júlio, Alexandre, o Guto, eu, meu irmão, nos momentos de dificuldade que a gente passa e todo mundo passa, eu como varejista acabamos de passar por uma pandemia aí, a gente sofreu pra caramba. Eu sempre lembro da história de vocês, do que vocês passaram, do que vocês superaram, de como vocês fizeram para dar certo. E a gente sempre vê que tem um jeito, que tem um caminho. Então, eu agradeço muito a influência de vocês, o exemplo de vocês que vocês deram nas nossas vidas, nos encaminharam para ser bons adultos, bons pais, né? E muito obrigado, de coração. Olha que beleza. O nosso podcast não está acabando, não, tem tempo ainda, mas uma mensagem é que o teto de vocês foi o nosso chão. Mas isso aí que o Marcelo falou, que a gente passou dificuldades. Quando a gente estava com a dificuldade para acontecer, a gente lembrava lá na roça, trabalhar na roça, com enxada, machado, foice, e fazer aquele serviço bruto lá da roça. A gente tinha que sujeitar alguns apertos aqui e, graças a Deus, ele nos ajudou. Nós tivemos sorte, sofremos, mas chegamos onde a gente queria, né, Passarinho? Na verdade, nós tivemos sorte, Canário e Passarinho. Tivemos acho que eles sorte foram porque abençoados, Deus né? ajudou a gente tanto, deu a nossa inteligência para sempre ter invenção diferente, né? Fazer teatro no circo, fazer bailão naquele Rio Grande do Sul. Certa ocasião fizemos 40 bailes seguidos, toda noite, de segunda a 40 noites, né? Canário e Passarinho. Naquele tempo o passarinho não tinha muito juízo, fumava 3 maços de cigarro por Sabia que ele dia, ia falar isso aí, tinha bebia certeza. todas e era o rei da mulherada, né? Mas tudo passa na vida, né? Parei com o cigarro, parei com as mulheres, parei com o cigarro, parei com a bebida, só não parei com as mulheres. Elas que pararam comigo, né? Mas a vida continua, né? Bom, conforme eu estava falando para vocês, eu vou voltar para o assunto sério aqui. Eu sabia que ele ia falar isso, né? Isso é a cara dele, cara. Por onde ele passa, ele fala com isso. Por isso você tem a história de um homem que é bem casado, tem uma família, e o outro que é um Ô Júlio César, largado. na verdade... Deixa só eu concluir aqui, só um minutinho. O que eu queria dizer agora há pouco é que o teto de vocês foi o nosso chão. Quando vocês nos ensinaram a tocar as nossas vidas, nós aprendemos com vocês a honestidade e a integridade com as pessoas em relação aos negócios, a lidar com as pessoas. Então, a gente só tem a agradecer a vocês por tudo que vocês nos ensinaram e tem para ensinar ainda. Mas o podcast não acabou, não. Tem coisa para falar aqui ainda. Pode falar, o que você ia falar? Não, o que eu ia contar para você, que eu ia dizer a você que o Canário e Passarinho sempre trabalhou em rádio, né? E em Franca eu trabalhei a vida toda, tive um bailão lá, durou 26 anos, né? E eu, graças a Deus, em Franca, toda a minha temporada, já de quase 40 anos lá, sempre meu programa ganhou primeiro lugar em audiência. Hoje, eu tenho 3 horas de programa por dia, das 5 às 8. Tem 25 patrocinadores. E gente grande, não é boteco, E não. tem mais assim. 40 para entrar ainda. Não, Esperando na e se fila. quiser botar até meio-dia, né? Ah. Tem patrocinadores à vontade, né? Então a gente está feliz na vida, né? A grande audiência que o Passarinho tem lá em Franca, juntamente com o Toninho Maravilha,
A Já, já hora, o Toninho vai aparecer. a hora da cabritinha. Aham. Vamos ver, faz Não, eu não comigo. sou cabrita, não. Não, mas você é imita, bacana, imita, bacana. você Eu não imita sei a imitar cabritinha, cabrita, viu? não sei imitar cabrita. Aí fala Mas- pra turma assim, tá pronto o café, Toninho? Tá pronto o A café, água Toninho? tá esquentando. A água né? tá esquentando. Nunca saiu. E, Canário, você trabalha com rádio também. Eu estou na Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes, Faz anos também. 45 anos. Que coisa, hein? 45. Então, às vezes, as pessoas perguntam: vocês andaram o Brasil todo e hoje? Hoje, claro, nós estamos desfrutando aquilo que nós escolhemos. Eu, por exemplo, tenho programa de rádio lá também, como o Passarinho tem, lá na região dele, uma grande audiência, Eu sei. muita audiência, porque não é pela minha pessoa, é o musical que eu apresento, um sertanejo que a turma não costuma ouvir. Falando em sertanejo, quais eram os cantores que eram da época de vocês? Lourenço Lorival, Liu e Léo? Não, quem não, mais? não. a nossa- Lourenço Lorival veio depois. Depois, da época de vocês, quem era? Não, começou com Raul Torres Florencio, Serrinha Caboclinho, Relinho, Zico e Zeca, Vieira e Vieirinha. Prainha não é daquela Não, época? depois Braião Prainha foi da nossa época também. Eu quero saber da época de vocês. A primeira dupla que existiu, antiga Ah, Sorocabinha e um parceiro. Naquela época não não é tinha da minha época. dupla. Não era dupla, era fulano e seus parceiros. Ah, entendi. Então, e aí veio Raul Torres Florencio, Tonico Tinoco. O Tinoco era meu compadre. Aham. Eu e a dona Odete, minha esposa, nós fomos padrinhos de casamento na igreja. de um filho dele. Falando em Tinoco, eu lembrei de algo que não tem nada a ver. Sai aquela música Coitadinha da Regina, não? Aquela música era muito bacana, né? Coitadinha, lembra? Dá pra sair um pedacinho dela? Coitadinha da Regina, Não é mais aquela coitadinha da Regina, eu tenho pena dela. coitadinha da Regina. Não é mais aquela, Coitadinha da Regina. eu tenho pena dela. Veio lá do interior, de um lugar bem distante, veio morar na cidade. De trabalhar no restaurante, mas o povo da banana, a língua Cata nada, coitadinha, da Regina, logo já ficou falado. coitadinha da Regina, não é mais aquela. Coitadinha da Regina. Eu tenho. Tinha Mas uma outra música também que acho que vocês não. Pode ficar com a viola aí. Ô, Que Júlio, eu acho do outro lado do compacto tinha baixinha e gordinha, você que não conhece. Não, eu queria que vocês ganhassem também, cantassem também a mulher do Juca, se vocês lembrarem. A baixinha gordinha e a Quer mulher ver, do quer ver um Juca. pedacinho da baixinha e gordinha? Entrei numa loja pra comprar um disco, Mas acabei dando gargalhada. A moça do caixa era tão baixinha que eu até pensei que ela estava sentada. ela olhou pra mim, E eu olhei pra ela, perguntou se eu tava rindo dela. tava rindo dela. E ela é baixinha? É gordinha. Ela é uma parece bolinha. Ai, meu Deus, que gracinha de menina baixinha, gordinha, redondinha, parecia uma porquinha. E olha, quando eles cantavam essa música no circo, na época não tinha esse negócio de bullying, né? Mas a baixinha olhava pra gordinha, a gordinha ficava rosada, né? E aí tem uma história também que meu pai fazia a minha irmã cantar com a minha prima, a Eliane, lá, Pingos de Amor no circo, né? Mas, ó, a mulher do Juca sai, já, vamos colocar ela? Vai lá. Um versinho Mi só. maior, versinho. mi maior. Oh, que mulher feia, casou com o Juca, o nariz da dona nasceu na nuca. Quando ela conversa, vai remelecha, a boca é na testa, o sonho é no queixo. Muito bom. Eu chamei agora aqui também, o Marcelo já saiu, e eu chamei o Toninho agora. O Toninho é o parceiro do Passarinho no programa Clube do Passarinho, que vai ao ar de domingo a domingo, das 5 às 8. Eles trabalham de segunda a sexta, e no sábado é um outro apresentador, e no domingo outro apresentador. E o Toninho tá com o Passarinho já há quanto tempo, Toninho? Olha, eu acho que deve fazer uns 4 anos, né, Passarinho? Faz tempo, né? Apresenta o Toninho, Passarinho. Já tem um tempinho já.
Toninho é um grande companheiro, nós dois trabalhamos juntos, nós fazemos um show na rádio, porque não é hoje fazer um programa com audiência tem que ser um show. Porque tocar música e falar a hora certa, todo mundo fala, mas nós dois fazemos um show, né? Então nós trabalhamos. E como é que funciona o programa lá? Funciona. Alô, amigos, o Passarinho, da dupla Canário e Passarinho, falando aqui em nome das firmas, né? Diversas firmas, Leite, Se falar aqui vai pagar, hein? Tô brincando, pode falar, Leite Zanetti. Leite Zanetti, Manteiga Zanetti, Padaria Pão Delícia, e Café Tulha Velho, cafezinho forte. Tá pronto o café, Toninho? Roubaram o coador. E esse café não fica pronto, não. A hora da cabritinha. E Toninho, você tem família lá em Franca? Eu tenho família Manda um lá em abraço Franca, né? pessoal lá. Um abraço é minha esposa Gislaine, né? Ah. Que a gente ama demais, né? É uma goianinha arretada, viu? Braba que dói. Pensa numa goiana valente que é lá, viu? E tem filho, não? Tenho filhos, né? O meu filho é Ian Vitor, também o Iago Henrique e o Yuri Gabriel. E tem um netinho, né? De 1 ano aí. Lohan Carlos. O Toninho veio com o passarinho hoje para cá, e eles vieram junto aí, e é bacana, e eu agradeço muito, Toninho, por você ter vindo com o passarinho e participar também do nosso podcast aqui, e saber desse sucesso que vocês vêm fazendo lá em Franca também, que Deus abençoe muito vocês, tá bom, meu amigo? Beleza, que bacana, Valeu. viu? Beleza, e eu tenho só a agradecer ao passarinho, porque realmente... Ele que te ensinou a trabalhar no rádio? Foi, Você realmente. Sabe que ele que me ensinou a trabalhar no rádio. Foi também? Conta como é que foi. Como foi? Conta como é que Como é que foi foi, isso aí. compadre? Gente, eu vou falar. Para quem não sabe, eu estou lançando um livro muito em breve que vai se chamar Da Morte à Vida, uma jornada de fé e superação. Para quem me conhece, sabe que eu já passei, eu quase morri várias vezes, eu tive. Se o passarinho foi louco, eu fui louco e meio. Entendeu? E Deus ele me privou da morte. E a gente vai, eu vou fazer aqui um podcast, eu comigo. E eu vou contar um pouco da minha história para vocês. E a última coisa que eu queria fazer na minha vida era trabalhar com rádio. Era a última coisa. Sou formado em Direito, trabalho com comércio, sei vender, vendo guarda-chuva no deserto. Mas trabalhar com rádio, com isso daqui, era o último. Eu nem imaginava como seria. E de repente aconteceu, né, passarinho? O Júlio César, ele morava em Catanduva, né, eu morando em Franca. Certa ocasião ele veio para Franca, né? Veio morar lá comigo. Eu falei, meu filho, vamos trabalhar comigo no rádio? Ele falou, o último lugar que eu quero na vida, o último serviço é trabalhar no rádio. Aí eu levei ele um dia enganado no rádio, né? Falei para ele, meu filho, fala um pouco, aí que minha voz não tá saindo. Aí soltei o Júlio César um dia, 2 dias. No segundo dia, o povo, deixa seu filho aí que ele é melhor que você, viu? E deixei mesmo, e ficou melhor que eu mesmo. E acabou que, depois eu vou contar minha história, que o podcast não é comigo aqui, que eu acabei vindo para São Paulo, mas acabou que foi uma das coisas que eu mais gosto da comunicação. Agora, falando do Canário e Passarinho, tem uma música, pode falar. Não, o Toninho está conosco aqui, né? Toninho. Tá, já é o Toninho Maravilha. Isso, Toninho Maravilha, né? Uhum. Quer deixar um recado para ele? Deixa um recado pro Passarinho e pro Canário. Bom, foi um prazer vir conhecer o Canário, eu não conhecia, né? Eu sempre fui fã da dupla, porque meu pai, ele sempre gostou. Você viu como que o Canário não é aquelas coisas ruins que o Passarinho fala, né? Você viu que ele é gente boa pra caramba, né? Tô brincando. E assim, né? Hoje, assim como eu acho que muita gente também, eu tô realizando um sonho, né? Já tinha um sonho de trabalhar como passarinho, foi realizado. E hoje conheci o Canário. Então, e você eu sabe, fico Toninho, muito feliz, né? Que eu vou te contar uma história. Acabava o show, o Canário ia pro hotel. E o passarinho para as quebradas. Eu imagino o que o Canário não passou. Bebendo todas. Com o passarinho. Parece que uma vez tiver que segurar o passarinho para o Canário e o passarinho cantar, né? Mas ele tinha muita sorte, pois ele confiava em mim. E eu que cuidava das despesas, eu que guardava o dinheiro, eu que fazia tudo. Ô, Júlio, o povo fala que sempre a dupla tem um artista e um cantor. Naquele tempo, o Canário era o cantor, o passarinho era o artista. Eles falam que o Rio Negro Solimões, o Rio Negro é o cantor e o Solimões é o artista. É que nem você pegar o Bruno e Marrone. O Bruno e Marrone, um é o artista, o outro é o cantor. Zezé Camargo e Luciano. Mas é que cada um tem o seu dom. Cada um tem a sua... Qualidade. É qualidade. Tem um que se comunica mais e tem outro que chama mais a gente na parte do administrativo. Verdade. Cada um tem a sua qualidade e a sua virtude. Nesse quesito, né? Mas tá bom, Toninho, obrigado da participação com a gente aqui, tá?
Tem uma música que eu queria que vocês cantassem, se fosse possível, chamado A Dama de Vermelho. Mas nós cantamos ali no Eu começo. confundi com o Hélio Garçom. Ah, eu, Hélio Confundi. Garçom. Não, mas acho que não sai, né? Vamos cantar mais uma Não, música. mas nem Então, foi um escolhe uma de pedacinho vocês aí, Mi menor, né? Tem Fica uma bom. música que o Canário fez que vocês não vão lembrar a letra, que é... Bom, vai lá, vamos ver o Hélio Garçom, vai lá. Caminhando pela rua sem destino, me lembrando na cruel separação. Entrei num bar pra esquecer meu desatino, daquela ingrata que roubou minha ilusão. Ao entrar naquele bar, para as mágoas afogar, eu chamei pelo garçom e notei que ele chorava quando da mesa tirava um copo sujo de batom. E ao servir-me uma bebida, pronunciou com voz dorida o nome de uma mulher que ali estivera há pouco e por um destino louco os seus carinhos não quer. Estremeci ao escutar aquele nome, vi meu passado em minha mente refletir. Compartilhei a mesma dor daquele homem pela mulher que a beber vive a sorrir. Teu cigarro derradeiro se findava no cinzeiro como o fim do seu pudor. Quem me fez chorar outrora, a esse garçom agora vai sofrer a mesma dor. Ele contou-me a história deste seu amor sem glória por esta mulher sem nome, sem saber que do meu lar foi rainha em frente ao altar, recebeu meu sobrenome. Que é isso. Segura um pouquinho o violão aí. Se você... Foca lá, por favor, pastor, no violão do passarinho. Se você perceber, ele toca violão com as posições invertidas. Porque as cordas maiores, como que fala? As notas maiores estão viradas para baixo, né? Então você pega ali, as posições dele são invertidas. Por quê? Você não soube trocar as cordas como que foi isso aí? Porque você é canhoto, né? Júlio, eu sou canhoto para andar, para jogar futebol, para cantar. Só sou direito para namorar. Quem falou isso? Quem pregou essa mentira na sua cabeça? O meu bailão lá em Franca, um dia chegou uma mulher e falou para outra: você viu que o trem atropelou a velha e matou aquela velha vizinha nossa? Ah. Aí eu entrei no boteco, no baile naquele tempo. E saiu essa música aqui, ó. A velha que o trem matou morreu. Vamos lá, canalha. A velha que o trem matou morreu. A velha que o trem matou morreu. A velha que o trem matou morreu. Outra vez. Morreu a velha que o trem matou. 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 Como no E aí? Brasil tudo faz a primeira e a segunda parte, eu fiz a segunda parte. Ah. Morreu a velha que o trem matou.
Morreu a velha que o trem matou. Morreu a velha que o trem matou. Morreu a velha que o trem matou. Até os demônios da garota gostaram da música e regravaram ela. E o que o médico disse? Hein? E o que o médico disse? Levou ela pro doutor, o doutor examinou e disse: ela não tem escapamento. Tá certo. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. A gente falou da peça teatral Eu, Ela e o Garçom, mas tinha uma música também, O Ladrão de Galinha, que tinha uma peça teatral O Ladrão de Galinha. que contava uma história verídica que aconteceu em Cássia, Minas Gerais. Como é que foi isso daí? Delfinópolis. Como é que foi isso daí? Minas Gerais. Ô, Júlio, deixa a gente falar um pouquinho do que aconteceu muito nas viagens de Canário e Passarinho, porque a gente trabalhou muito pelo sul do país. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Argentina, Uruguai, aquele canto. Né, Canário? E nós gravamos uma certa ocasião um LP que chamava Beppe e o Tonho. E nós conversando e cantando, imitando os gringos grosso da colônia lá do Rio Grande do Sul. Nós somos dois gringos daqueles bem grosso, nascido e criado no meio do mato, criado a bruto em serviço pesado. Se fiquemos fortes é por causa do trato, comendo polenta e leite bem gordo, mandioca cozida e bolo de fubá. No cabo da enxada era sacudido, quem foi meu patrão ele sabe contar. É um LP show. Como é que é, Canário, da venda lá? Do Bepo... Você O Beppe foi na Tonho? venda onde? Como é que é, Canário? Um pedacinho, vamos ver. Qual? Você marcou comigo na venda do Sarrafim? Não apareceu. Parecer, Mas eu fui lá. mas você não me viu? Você não viu um burro marado na cerca? Sim, sim. Então, era eu. Ah, sim. E o chucuri? Deus São Piero, por aquela miséria do Deus Santo. E o chucuri? Você viu o sucuri? O se vi. Você correu? O sicuri. E como é que foi a história do Ladrão de Galinha? Conta pra gente. O Ladrão de Galinha, uma história acontecida em Delfinópolis, Minas Gerais. A história do pai. O menino roubou uma galinha. Foi verídico isso, né? Caso Verdilho. Né? E o pai chamou o menino lá no cerrado e falou assim: meu filho, você roubou uma galinha do patrão? Ele disse: não, pai, foi o Tonho que mandou. Eu não disse. Tonho, coisa nenhuma. Você desobedeceu seu pai. Eu vou te cortar o pescoço agora. E cortou o pescoço do menino. E a dupla Canário e Passarinho levou essa peça teatral durante muitos anos também. É um melodrama, né? E eu me recordo que às vezes eu tinha acho que 7, 8 anos de idade, o Passarinho chamava. O Passarinho sempre foi assim, aqueles caras improvisados, né? Ele catava qualquer um na rua e falava: vem cá pra você ser o Tonho, você vai ser o fulano de tal, você vai ser o fazendeiro. E ele colocava eu para fazer o moleque que cortava a cabeça dele. E aí era noite. Era noite e na hora que, meio que no fim da peça, na hora de cortar a cabeça do moleque, ele levava o moleque para fora do picadeiro, para trás do pano, e dava umas facãozadas Na tábua. na tábua. Na tábua, o circo era de tábua, né? O picadeiro era de tábua. E aí, o que acontece? Começava a fazer um barulho muito alto dentro do circo, tipo um barulho de pânico, um som de pânico, e ele voltava com uma cabeça que era um boneco. E as luzes começavam a piscar e a cabeça estava cheia de sangue. Ele chacoalhava, eu falei para você não fazer isso, papapá. E o circo parava, gente, porque não tinha esses efeitos especiais que tem hoje em dia. Todo mundo parava aquilo e era uma coisa assim, cinematográfica. Você via as pessoas se assustando, meio que saindo correndo, porque ele via com uma cara de mal, de bravo. E aí acabava o circo. E eu não aparecia mais, porque eu tinha morrido lá atrás do picadeiro. Quando acabava o circo, eu saía na rua, né, para ir embora. A molecada, quando me via, falava: o fantasma daquele moleque que mataram! E não ficava um na rua, rapaz. Era surpreendente. Isso é para que saibam que na minha família não pode existir ladrão de galinha. Gente, a gente está acabando. E você vê como que passou rápido o bate-papo, né? Já deu 1 hora de bate-papo. Eu quero... Deixa eu falar só uma coisinha. Eu sempre representei o Canário. O Canário faz o programa do Canário. Eu faço o programa do Canário e Passarinho.
A vida toda eu representei canário e passarinho, né? E com essa minha estadia lá em Franca, com grande sucesso, esses tempos lá foi o Teodoro, falou assim, eu quero gravar uma música com você, né? E eu gravei lá com outro meu Pega o irmão, violão. o mais novo, Pega o violão. o João de Barro, né? Eu gravei... Bate, canário, só vamos ver um pouquinho a viola aí, hein? Eu gravei uma música que chama Eu vou chamar até o Chuva... Marcelo para cantar uma aqui depois. Ô, Marcelo, vem cá, vamos cantar uma música aqui também Não, com eles. Vem cá. bate, depois. bate um Pode sentar aqui, pode batidão sentar só aqui. maior aí, canário. Aham. Chuva... Mas peraí, menos lento. Chuva grossa, chuva fina, ela fica molhadinha. Choveu na cama dela, ela vem dormir na minha. E regravei com Mato Grosso e Matias, de que é feito daqueles beijos que eu te dei. Daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Gravei essa aí com Mato Grosso e Matias, gravei uma outra. Não suportando mais a tua ausência, eu a procurei. Isso é pra doer o coração. Você lembra, canário? Antigas do Zé Tapera e Teodoro. Mas então, eu regravei essas 3 músicas e tá na parada lá, tá um maior sucesso. Ô, Marcelo, você vai na viola ou no violão? Violão. Então pega aí. Dá pra cantar uma com o Canário Passarinho? Qual que dá pra cantar vocês 3? Uma oração bonita. Mas vocês cantam os 3? Então vai lá. 3. Deixa eu até afastar um pouquinho aqui. Tem uma que nós rodamos no programa todo dia, na hora da Ave Pai Maria, Pai Nosso. Aliás, eu tô gravando todos os dias, mandando uma oração pro Tá programa. mandando oração lá pro assim, pra programa. vocês. Aham. E eu gravei Canário e Passarinho e o Marcelo. Aquela... Se lembra? Faz tempo, hein? Pai Nosso. Mas vai, vamos ver. Tua cabeça que tá melhor que a deles, velho. Vai lá. Obrigado, ó meu Senhor, pelas coisas que estão neste mundo, pela vida que tu me doaste, pelo amor que nutres por mim. Quando o céu se cobre de nuvem, eu lhe peço que fiques comigo. Não me deixe sozinho na noite, pelas trevas, e longe de ti. Toda manhã, Faz o fundo. Pai 5 nosso para que estais 6. nos céus, santificado seja o teu Nosso nome. nome. Venha a nós o teu Vosso reino, reino, seja feita a tua vossa vontade, vontade. assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. A mesmo. Bonito, então. Nós gravamos. Olha. Ó meu Senhor, aleluia, ó Filho de Deus, aleluia, ó meu Senhor, aleluia, ó Filho de Deus. Então, gravamos também, o Júlio, um LP. Ô Marcelo, Poxa, não, a- fica aí, fica aqui. aquela que nós gravamos um LP de música religiosa, que é música católica. Dai-nos a bênção,
Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. É um CD com 12 músicas religiosas católicas. Eu quero aproveitar e deixar um recado para você, já que a gente está falando aqui de Deus, falando da Mãe de Jesus. O que leva você à salvação não é uma religião, não é o ser evangélico, não é você ser católico, não é você ser espírita. O que leva você à salvação é o que está lá em João 14,6, onde diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Hoje, há muitos anos, não só hoje, o mundo ele tem grandes guerras por causa da religião. E a religião, ela foi criada por homens. Agora, Jesus Cristo não. Ele foi o Filho de Deus, que foi enviado pelo nosso Pai até a terra, para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. A partir da vinda de Jesus para cá, nós tivemos acesso direto a Deus. Hoje nós clamamos a Deus por intermédio do nosso Jesus Cristo. Então a gente vê uma dissensão muito grande. Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente acaba vendo brigas por causa disso. E até retaliações por causa disso. Acho que não é o caminho. O caminho é fazer o bem a todos e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É ou não é, parceiro? Assim embaixo. É isso aí. Mas tem mais coisa, né? O quê? Vamos cantar mais uma, então, pra gente encerrar o nosso podcast, então. Dá pra cantar umas 3? O Canário, pega a viola aí. Uma vez Antes de vocês cantarem mais uma, deixa eu chamar o Marcelo aqui. Marcelo. Só para ele cantar uma das que ele Opa, gosta. boa ideia. Vamos lá. Vamos cantar porque o Marcelo ele tem uma banda que é conhecida pra caramba lá no em Mogi, Suzano. Como é que chama aquela região, Marcelo? Alto Tietê. Alto Tietê, porque aqui Santo André é o ABC, né? Lá é o Alto Tietê. Canta uma das músicas que você canta lá. Pode ser internacional, qualquer uma, mas canta um trecho pra gente aí. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É Preciso saber viver. Muito bem. Deixa eu ver se tem aqui, quer ver? Vamos ver se... Olha só o Júlio pegando o violão, Maquibar. Não sai, não sai. Eu fiz umas aulas de violão aí, mas não rola. Vamos ver. Veja bem, o Marcelo, ele mancha pra caramba. Eu tenho um irmão que mora também na Finlândia, um dos que eu conheço, né? Porque minha mãe um dia falou pra mim, Júlio, você tem irmão esparramado pro Brasil inteiro aí. Mas esse irmão que mora na Finlândia, ele tem uma banda lá também. Tem. E ele também é músico, toca muito viola, né? E eu fui o que toco nada, rapaz. Não canto, mas eu faço a campainha, né? Mas eu faço as minhas artes, né? Meu filho, de corda, né? Como diria, eu não canto, mas eu encanto, né, cara? meu filho, você não sabe, mas eu tenho o maior orgulho de ver o seu procedimento aqui na Terra, de onde você veio, de onde você começou, por onde você passou e onde você está chegando. E eu agradeço demais a Deus que te abençoou e abençoou a mim também, porque a maior felicidade de um pai é ver um filho bem, né? E ver a posição que você está, né? Hoje um homem religioso, eu fumava, você fumava, eu bebia, você bebia, eu parei de fumar, você parou, tudo que
coisas boas que eu ensinei você, você aprendeu. Então eu tenho orgulho de você, viu? Ué, rapaz, que bom ouvir isso, né? Eu? Porque ele só fala bem de mim pros outros, agora tá falando pra mim, rapaz. Já tinha ouvido isso? Eu quero me fazer de porta-voz do Canário Passarinho aqui e agradecer essa oportunidade aqui, isso que você promoveu. O Canário resistiu no começo, não queria vir, porque ele está meio recluso lá, mas isso aqui está sendo um negócio fantástico. Obrigado pela oportunidade. Eu acho muito bacana. Acho que vai ficar. Isso aqui esse é um legado, isso aqui é algo que fica para a posteridade, e eu acho muito bacana, porque eu tive um programa de rádio durante, acho que 20 anos, e para quem não sabe, você cantar numa rádio hoje, tem que pagar, senão não canta. Sabe, é tudo matéria paga, a gravadora não paga mais porque as gravadoras quebraram, hoje é tudo streaming, essas coisas, né? Mas há muitos anos atrás a gravadora tinha que chegar para cantar numa rádio grande, e aí tinha que pagar, e pagar caro, pagar promoção, essas coisas. E eu tive um programa de rádio durante muitos anos, onde o programa na rádio era meu, eu comprava o horário. E volta e meia aparecia uma dupla pedindo para cantar no meu programa, na rádio. E eu nunca deixei uma dupla dessa passar em branco. Porque se 10 portas se fechavam, uma tinha que se abrir. Eu era a porta que abria, porque eu sabia do quanto vocês ralaram para chegar onde vocês chegaram. E às vezes eu trazendo uma pessoa para cantar no meu programa, para colocar o CD ali para mostrar para os ouvintes, aquilo era um sonho para a pessoa, que não tinha condições financeiras para pagar um programa, para pagar uma rádio. Eu não cobrava nada e deixava a pessoa se apresentar no meu programa. E aquilo, você vê a satisfação das pessoas em participar do programa. E tem até um fato curioso, Canário. Quando eu comecei na Rádio Difusora, lá em Franca, das 8 às 10 da noite, às quintas-feiras eu tinha um programa de moda de viola ao vivo. Eu levava 5 duplas de violeiro para cantar ao vivo no programa. Cada um cantava 2, 3 músicas e ia revezando. Passava para o programa. Eu nunca me esqueço, uma dupla chamava, eu não sei se era o Luar e Leninho ou Dono da Lu e Luar. Dono da Lu e Luar. Dono da Lu e Luar. E o cara gravou uma música. Ele gravou uma música e chegou para mim antes dele cantar. Ele era o primeiro a cantar essa dupla. E falou: Júlio, você pode pedir para o seu técnico colocar nossa música no ar, na hora que você estiver fazendo a propaganda no fundo, para a gente ouvir? Eu falei: claro que pode. Aí eles entraram, eu falei com o meu técnico, que era o Carlos César na época. Isso é muito forte. Aconteceram coisas fortíssimas comigo no rádio. E eu falei pro cara: a hora que eu estiver fazendo propaganda, coloca eles de fundo. E o cara ficou tão emocionado ouvindo a música dele de fundo, que ele teve um infarto e morreu ali no estúdio. Morreu no estúdio. Entendeu? Para você ver a vontade que a pessoa queria ter, que ela tinha de ter o trabalho dela sendo divulgado na mídia. E eu era um canal que, graças a Deus, tinha a oportunidade de não cobrar de ninguém para cantar no meu programa e trazer essas pessoas. E eu fico muito feliz por isso. Júlio, eu faço um agradecimento também ao Canário por tudo que passou ao meu lado, né? O Canário foi o que iniciou praticamente o Canário Passarinho. Foi com ele que eu aprendi muita coisa, né? Inclusive a cantar, né? Ele dava a cantar com ele, né? E o sistema que ele sempre levou, que ele sempre foi o tipo daquela pessoa que chegava mais cedo, com viola afinada, hora certa, roupa bem vestida. E você? E eu chegava mais tarde, castirola fora das carças, meio bêbado, fumando 3 maços de cigarro, 400 mulheres atrás. Mas você não fuma mais, né? Vamos falar o positivo. Mas hoje mudou minha vida, hoje minha vida mudou. Eu tenho uma namorada agora lá em Franca, né? Ela não sabe ainda, viu? O nome dela é Maria Peidorreira, né? Tá. Vamos lá. Ela é manca, não, viu? Para. Eu conhecendo bem o passarinho, cara, eu fico imaginando o que o Canário deve ter passado com o passarinho esse tempo todo. Você não faz ideia. Não, eu não faço ideia. Eu não faço faz. ideia. Porque eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, a gente estava numa festa no Country Club, lá do Clube dos Bagres, em Franca, e ele estava tomando uma lá, começou a cantar. Eu falei: pai, eu quero ir embora. Eu tinha 12 anos de idade. Ele me deu a chave de um Santana. Ele falou: pode ir embora. E eu montei no carro com 12 anos de idade e vim embora. Dirigindo sozinho. E ele ficou. Como ele voltou, eu não sei. Mas, ó, eu quero encerrar o nosso podcast. Marcelo, obrigado. Tá? Eu quero que vocês deixem uma mensagem a cada um. E antes de encerrar, eu queria encerrar o podcast com vocês cantando. Que vocês, Rainha do Paraná, não sei. Até pega a viola Mi maior aí, vamos ver. Mas antes de vocês cantarem, deixa uma mensagem, Canário. Deixa uma mensagem para as pessoas aí.
sabe, para a sua família também e para as pessoas que estão acompanhando a gente. Bom, eu só tenho a agradecer você por ter abrido esse espaço para a gente. Eu quero dizer que eu sou muito feliz com a família que tenho. Tenho o meu cantinho lá, a minha sala, Lá em Mogi? onde eu tenho tudo, de tudo que nós conseguimos guardar, eu tenho alguma coisinha. Tem coisinha que me faz sorrir, tem coisa que me faz cantar, tem algumas cenas que me faz chorar, eu não minto. Sou feliz com a família que tenho, com o que eu fiz e que continuo fazendo. E seja assim, acredita que dá certo. Acredita pai, que dê certo. Deus é pai de todos nós. Amém. E você, passarinho? Deixa um abraço a todo mundo que acompanhou o Canário e Passarinho. Nós fizemos mais de 10 mil shows pelo Brasil. Era a única dupla que reprisava 2, 3, 4, 5, 6 shows na mesma cidade, na mesma temporada no circo, né? Então eu agradeço demais a Deus também por estar hoje aqui, ao vivo, junto com o Canário, junto com o seu filho Marcelo, com toda a sua família, com os filhos que eu tenho, Júlio César, Alexandra Bergamo, Pedro Augusto de Souza Bergamo, está lá na Finlândia, tem um conjunto de rock. Eu, hoje, com quase 90 anos de idade, né? E com o programa que eu tenho no rádio em Franca, com maior audiência, com a saúde que eu tenho, a vontade, campeão de sinuca, né? Então, assim, eu levei a minha vida todinha e hoje o que me resta é agradecer a Deus. Foi tudo por Deus, não foi nada por mim. Deus é que guiou meus passos, Tenho que certeza. dirigiu minha cabeça, que dirigiu tudo que eu tenho na vida, tudo que eu faço é por Deus. Amém. Toninho, chega aqui, vamos fechar isso no plano aberto, com o Canário e Passarinho cantando uma música. E eu quero agradecer a você que acompanhou a gente aí no podcast. Vai passando por outras pessoas, porque verdadeiramente isso aqui foi uma história de superação. Pode baixar, aí dá pra ficar. Atrás de mim eu não gosto muito não, mas tudo bem. Não, fica aqui no meio de nós dois, aqui, ó. Aqui. Vamos ver se nós cabe aqui. Não, você tem que ficar em pé mesmo, velho. Em pé mesmo, né? Pode Tá ficar em certo. pé. Aí em pé tá bom. A história de dois caipiras que saíram da roça e chegaram onde chegaram. Obrigado por vocês existirem. Graças a vocês a gente existe também. E obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Vamos cantar. O prazer foi meu. Vamos cantar uma música. Chora viola sentida, chora pra me consolar, porque eu vivo sofrendo por alguém que longe está. Ela mora tão distante, talvez lá em Maringá. Ai, 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 moreninha do Paraná. Eu já não como e não durmo, passo as noites a soluçar, pensando no meu amor que eu preciso ir buscar. Tô vendo que a saudade ainda vai me matar. Ai, 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 moreninha do Paraná. Muito bem, muito bem. Quero agradecer também ao nosso amigo Alisson. O Alisson que esteve com a gente aí fazendo a gravação, fazendo os cortes de câmera, vai fazer também os nossos cortes para o podcast. A Stay Plus, que é do nosso amigo. Ô Jefferson, corre aqui, vem cá, só para você aparecer. O Jefferson ele tem uma imobiliária muito grande aqui. Ele é um grande companheiro nosso aqui. Obrigado, viu, Jefferson, pela gentileza também Fiquei emocionado aqui pela história. de trazer a história do Canário e Passarinho, tá? Valeu, Alisson, valeu, Jefferson, valeu, pessoal da Stay Plus.
E valeu você. E se você falasse ou me perguntasse, Júlio, disso tudo que aconteceu nesse podcast, que mensagem que você traz pra gente? Eu falo... Lá em Provérbios tem uma passagem que Deus ele fala: os homens fazem os seus planos e a resposta da língua vem do Senhor. Peça para que Deus esquadrinhe os seus sonhos. Porque na Bíblia também, Isaías 55, a palavra de Deus fala que os sonhos de Deus ele é maiores que os nossos e os caminhos dele também são mais altos que os nossos. E não desacredite na primeira porta que feche diante de você. Tenha fé, tenha luta, tenha perseverança, creia em Deus. Creia em Deus. Não desanime. A vida não é para os fracos. A vida é para aqueles que lutam, é para aqueles que não desanimam, sabe? Vai firme, vai com fé, que vai dar certo. Fique com Deus, até o próximo podcast, se Deus nos permitir. Obrigado.